Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lógica. A gente começa na aula de hoje e termina na aula que vem. Então a gente tem falado bastante de jogos, né, e outras coisas que caem bastante em Olimpíadas e lógica é uma delas, tá? Então hoje a gente vai discutir alguns tipos de exercícios e na aula que vem a gente vai discutir um pouquinho de dedução por absurdo. Depois a gente vai ver o que é isso, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos então para o primeiro exercício, que ele fala assim: encontre uma maneira de escrever todos os algarismos de 1 a 9 em sequência, de forma que os números determinados por qualquer dois algarismos consecutivos sejam divisíveis por 7 ou por 13. Então, imagina que eu escrevi o número 70 não pode porque não pode usar zero, ele pediu do 1 ao 9. Então, imagina que eu escrevi o número... pode ser. Não quero começar com 7 mais. Imagina que eu comecei com o número 14, 42, enfim. Então repara, se eu pegar dois algarismos aqui, o 14 ele é múltiplo de 7, o 42 é múltiplo de 7. Enfim, ele quer que eu coloque esses algarismos em ordem de tal forma que todos eles sejam múltiplos de 7 ou de 13. Obviamente que eu não vou começar pensando feito louco aqui, porque eu começo a escrever um número, o final tem que voltar do começo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever todos os múltiplos de 7 com dois algarismos. Por isso que o 7 não entra, mas o 14 entra 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 e acabou. Não, tem o 98 ainda. Tem o 98. Ok? Esses são os múltiplos de 7. Os múltiplos de 13. Eu vou ter o 13, o 26, o 39, o 52, o 65, o 78, o 91 e acabou. Tudo bem? Esses são os múltiplos de 7 e os de 13, ok? Tudo bem, pessoal? Deixa eu apagar esse x e pronto, já resolve. E aí, se você analisar um pouquinho, se você for começar com o número 1, você vai ter duas possibilidades. Começar com 1, colocar o 4 ou o 3. Você também poderia começar com um 2, só que daí o 2 você começaria com 1, 8 ou 6. Você poderia começar com 3, aí você iria para o 35 ou 39. O 4, 42 ou 49. O 5, 52 ou 56. O 6, 63 ou 65. Só que daí a gente chega no nosso amigo 7 e a gente descobre que ele é que vai começar. Por que, pessoal, o 7 é quem vai começar? Primeira coisa, repara que olha para todos os números, nenhum deles tem 7 como segundo algarismo. Então isso é um indicativo de que o 7 é o primeiro algarismo e não tem ninguém à esquerda dele. Pode ver, olha o final, olha o algarismo da unidade de todos os múltiplos de 7 e de 13, lembrando que tem que ter dois algarismos, então esses daqui não contam. O 7 não conta, aliás, né? Então, pessoal, o 7 vai começar. Só que quando a gente olha para o 7, a gente pode eliminar o 70 e o 77, porque eu não tenho 0, de 1 a 9, e eu também não tenho dois números 7. Então, só me sobrou para começar o número 78. Então, com certeza absoluta, eu vou começar com o número 78, beleza? É múltiplo de 13. Do 78, eu vejo quem começa com 8. Eu tenho o 84. E não tenho mais ninguém. O 84, então, aqui ó, vai ser o próximo. E aí, pessoal, eu tenho dois números que têm 40. E aqui a gente começa uma estrutura chamada árvore de possibilidades, que eu vou ramificar. Eu vou testar as possibilidades com o 2 e com o 9. Então, ó, pessoal, a partir de agora eu vou mudar a cor, porque eu não vou cortar em definitivo nada, né? Então, eu vou colocar um azulzinho para fazer o 2 aqui, tá? Então, para o 2, eu posso ter 1, eu posso ter 6, e eu poderia ter o 8, mas o 8 já foi usado. Então, o 8 corta. Tudo bem? Lembrando que eu já usei o 42 nesse de cima. Estou usando aqui o 21 ou o 26 na minha ramificação. Bom,
esse 1 também ramifica, podendo ser o 13 ou o 14, tá bom? O 13, depois do 3 eu posso ter o 5 ou o 9. Só uma coisinha, pessoal, esse de baixo aqui não pode porque o 4 já foi usado, tá? Então, o 5 ou o 9, depois do 3 aqui, ok? Depois do 5, eu posso ter o 52 ou o 56. Só que o 2 já foi usado, o 6 ainda não. Ok? E aí, depois do 6, eu posso ter o 3 já foi usado. Eu posso ter o 5 já foi usado. Tá vendo? Então, não tenho mais nenhuma opção. Bom, essa árvore acabou. Será que eu usei todos os algarismos? Eu usei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. E cadê o 9? Ah, tem o 9 embaixo. Não, mas o 9 está na árvore de baixo. Se eu seguir essa linha que a gente está... Cadê o meu... Tá aqui, ó. Se eu seguir este ramo aqui da árvore, eu não vou ter 9. Né? Pode ver que não tem nenhum 9 aí para a gente nessa sequência. Eu tenho o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3, eu tenho o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, mas faltou o 9. Então, o 9 falhou. Esse não era o ramo certo. Então, vamos continuar aqui, ó, de onde a gente foi mais longe, que é o 9. Então, a gente pegou o 7, 8, 4, 2. Subiu aqui para o 1, 3, 9. Do 9, pessoal, a gente só pode ir para o 1 ou para o 8. Só que, porque eu tenho o 91 e o 98. Só que repara, pessoal, que tanto o 1 quanto o 8 já foram usados. O 1 foi usado aqui e o 8 foi usado aqui. Então, esse ramo também não vai dar certo. Pode ver que a gente usou nele o 1, o 2, o 3, o 4. Não usamos o 5, não usamos o 6, mas temos o 7, o 8 e o 9. Mas não é um ramo completo. Então, vamos continuar aqui, ó, desse ramo aqui. Então, do 2 foi para o 6. Do 6, quais são minhas opções? Eu tenho o 3 ou o 5. Então, vai ramificar 3 ou 5. Os dois não foram usados ainda. Do 3, poderia ir para o 35 ou para o 39. Então, tanto o 35 quanto o 39 não foram usados. Do 5, eu poderia ir para o 56 ou 52. O 52 já foi usado, o 56 já foi usado, essa árvore aqui parou aqui. Repare que eu não usei o número 1, então eu já sei que esse ramo está errado. Vamos para o que está com 9. 7, 8, 4, 2, 6, 3, 9. Do 1 só pode ir para o... Do 9 só pode ir para o 1. Não pode ir para o 8, porque o 8 já foi usado, que seria outra opção. Do 1 só poderia ir para o 14 ou para o 13. O 4 já foi usado, o 3 já foi usado, esse ramo para por aqui. E eu usei o 1, o 2, o 3, o 4. Não usei o 5, pessoal. Esse ramo não possui o 5, ele está errado. Então vamos, 7, 8, 4, 2, 6, 5. Do 5, eu poderia ir para o 2, mas o 2 já foi usado. Eu poderia ir para o 6, mas o 6 já foi usado. Esse ramo erra. Ou seja, não pode ter 2 como a segunda opção, vai ter que ser o 9. Tudo bem? Então, assim, é um exercício meio longo, demorado, nossa, que chato. Mas pelo menos a gente está fazendo ele de uma maneira organizada, que a gente vai chegar na resposta, tá? Vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai chegar na resposta. Repara, pessoal, que aqui obrigatoriamente tem que ser 1. Só podia ser o 8 ou o 9, mas o 8 já foi usado. Do 1 só pode ser o 13, porque o 14 já foi usado o 4 ali. Do 3, eu posso ter duas opções agora. E agora, não, só posso ter uma opção, só pode ser o 5, porque poderia ser 39, mas o 9 já foi usado. Então tem que ser 35. Do 5, eu só posso ter o 56 ou 52. E aí nenhum deles foi usado de fato, tá? Nem o 2 e nem o 6 foi usado. Deixa eu apagar essa seta que está mais, senão vai confundir. A gente vai achar que está faltando alguma coisa aqui. Então, 52 ou 56. Do 2, só poderia ir para o 1, já foi usado. Para o 6, poderia ir para o 6 depois do 2 aqui. E depois do 6, pessoal, poderia ir para o 5 ou poderia ir para o 3, mas já foi usado. Vamos ver uma coisinha. Ó. Aqui eu usei o 1, o 2, o 3, o 4 aqui em cima, o 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Este ramo da árvore é completo. Aqui eu consigo escrever do número 1 ao 9
de tal forma que de 2 em 2 algarismos a gente tenha múltiplos de 7 ou de 3. Então a resposta do nosso exercício é 7, 8, 4, 9, 1, 3, 5, 2, 6. Ok? Aqui eu escrevo todos os algarismos e de 2 em 2 eles são múltiplos de 7 ou de 13. Dá para ver aqui que este último aqui era uma possibilidade, mas ele não vai dar certo, tá, pessoal? Depois do 5, 6 aí, depois do 5, 6, a gente teria a opção de voltar para o 5, o que não dá certo, ou de voltar para o 3, o que também não dá certo, tá bom? Então, a única opção é essa daqui mesmo, ok? Outro exercício bastante comum de aparecer, isso aqui é até matéria, às vezes de sexto, às vezes vai para o 9º ano, às vezes vai para o ensino médio, mas que qualquer um tem condição aí de saber fazer se organizar bem. Já que a matéria de hoje é uma lógica mais organizacional, isso daqui ele é bem legal, os diagramas de Venn, que a gente chama isso daqui, tá? Bom, a pesquisa realizada com crianças de um conjunto habitacional apurou as preferências em relação a 3 programas de TV: Alegre Manhã, designada por A, Brincolândia, designado por B, e Criança Feliz, designado por C. Indicou os seguintes resultados. O que essa tabela quer dizer? Que gostam do programa A, que preferem o programa A 100 crianças. O programa B, 150. O programa C, 200 crianças. Gostam de A e B ao mesmo tempo, 20 crianças. Gostam de A e C, 30 crianças. Gostam de B e C, 40 crianças. E gosta dos 3 programas, 10 crianças. E não gosta de nenhum programa, 130 crianças, tá bom? Só que, pessoal, repara que essas informações, elas não excluem a informação anterior. Como assim? Quando ele fala que 100 crianças gostam de A, essas 100 crianças que gostam de A também são as mesmas crianças aqui, parte delas também são as mesmas crianças que gostam de A e de B. Então, dessas 100 aqui, 20 delas estão aqui no A e no B. Algumas delas estão aqui no A e no C, e algumas delas estão aqui no A, no B e no C. Então, o que acontece? Como que funciona o diagrama de Venn? Que são esses 3 círculos que eles têm regiões que pertencem a mais de um lugar. Repara, pessoal, que todo mundo que está dentro deste primeiro círculo aqui, quer ver? Ó, vou até fazer uma pintura dentro dele aqui, de uma outra cor. Então, ó, todo mundo que está na região azulzinha aqui gosta de A. Todo mundo que está na região verde aqui, que eu vou pintar agora, gosta de C. E todo mundo, inclusive essa partezinha aqui, tá? E todo mundo que está com uma corzinha laranja gosta de B. Então, repara, pessoal, tem gente que gosta só de A. Onde que está esse pessoal? Está nessa região, está por aqui. Gosta só de A. Quem está nessa região, por exemplo, gosta de A e de C. Quem está nessa região gosta de A e de B. Quem está aqui no meio gosta de A, de B e de C. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Para a gente saber quantas crianças foram consultadas, a gente precisa descobrir quanto dessas informações está repetida. Então, por exemplo, se eu falo aqui que 10 crianças gostam de A, B e C, eu não posso simplesmente somar todos os valores da tabela. Porque das crianças que gostam de A, B e C, as crianças que gostam de A e B, elas também estão aqui dentro, né? Parte delas também estão aqui dentro. Então, eu não posso simplesmente somar, porque senão vou estar contando crianças mais de uma vez aí dentro dos seus programas. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que 10 crianças gostam de todos os programas. 10 crianças estão aqui no meio. Pessoal, se 10 crianças estão aqui no meio e gostam de A, B e C, das 40 que gostam do B e do C, das 40 que estão nessa região aqui, ó, pessoal, vou pintar toda a região que gosta de B e C. Essa região toda aqui. Das 40 que gostam, tá vendo que 10 já estão ali no meio? Porque elas também gostam de A? Ou seja, que gosta só do B e do C, que está nessa região, são as 40 que gostam de B e C ao mesmo tempo, mas elas não gostam de A. Então, aqui ó, eu tenho 30.
De tal forma que quando eu quiser saber quem gosta do B e do C, eu vou pegar essas duas partes juntas e aí vai dar o 40 que gosta de B e de C ao mesmo tempo. Agora, que gosta de B, C e A são apenas 10 crianças. Então, este exercício, pessoal, ele sempre vai consistir da gente pegar da intersecção entre os três setores, depois fazer isso que a gente fez para todos os dois setores. Então, ó, quem gosta de A e C são 30, só que eu já tenho 10 no meio, então aqui vai sobrar só 20. Quem gosta de A e B são 20, só que 10 já estão no meio ali, que gostam de A, B e C. Então, que gosta só de A e B e não gosta de C, são 10. Tudo bem? E aí, pessoal, falta a gente completar quem gosta só do A, quem gosta só do B, quem gosta só do C. Ou seja, que gosta do A, que gosta do B, que gosta do C, mas não gosta de mais nenhum outro programa. Falaram que 100 pessoas gostavam do A. 100 pessoas gostavam do A. Só que no A, ó, já tem as que gostam do A e do C, que são 20, as que gostam do A e do B, que são 10, e as que gostam do A, B e C, que são mais 10. Num total de 40 crianças que gostam do A já estão no meu diagrama. Para completar 100, faltam 60. Então, 60 crianças gostam só do A. Ó, pessoal, do B eu já tenho 50 no meio, né? 10 que gostam do A e B, 10 que gostam do ABC e 30 que gostam do B e do C. Então, as outras 100 para completar os 150 gostam só do B. E quantas pessoas gostam só do C? São 200 que gostam do C no total. 60 já estão no meio aqui que gostam de outros programas. 20 mais 10, 30, com mais 30, 60. Então, 140 gostam apenas do programa C. Ok? Pergunta: quantas crianças foram consultadas? Agora sim eu posso somar todos os números que estão dentro do meu conjunto, porque não tem nenhuma criança repetida. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar os maiores números primeiro. 140, mais 100, mais 60. Vamos pegar 30, 20, 10 e 10. Se eu somar todos esses números com o 130, que não gosta de nenhum, porque elas também foram consultadas, a gente vai descobrir que aqui só tem 0. 1, 2, com mais 2, 4. 7, 13. 13 com 0, 13. Com 4, 17. Com mais 3 dá 20. Sobe 2. Então, no total de 500 crianças foram consultadas, tudo bem? Quantas delas apreciam apenas um programa? Então, tem gente que gosta só do C, tem gente que gosta só do B, tem gente que gosta só do A. Então, 60 mais 100, 160, com mais 140, 300 gostam de apenas um programa. Quantas crianças gostam de mais de um programa? Então, eu vou ter as que gostam de 2 ou as que gostam de 3. Né? Eu vou ter 60 que gostam de 2, com mais 10 que gostam dos 3. São 70 crianças que gostam mais de um. Tudo bem, pessoal? Deu para entender como funciona esse diagrama? Qualquer coisa me pergunta lá para eu explicar melhor para vocês. Que isso aqui é bem legal, cai bastante em várias Olimpíadas e é um exercício facinho de se fazer. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, um exercício bem bacana da gente fazer aqui, e eu deixei até dois bem parecidos com esse, para vocês responderem no formulário. Carlitos possui 6 moedas, sendo uma delas falsas. Nós não sabemos o peso da moeda falsa e nem o peso da verdadeira, mas sabemos apenas que as moedas verdadeiras possuem todas o mesmo peso e a moeda falsa é diferente. Repara que ele não falou nem que é mais pesado nem mais leve, hein? Dispomos de uma balança de 2 pratos. Balança de 2 pratos ela não te indica qual o peso das coisas, ela só fala se um lado está mais pesado do que o outro. Né? Quando desce está mais pesado, quando sobe está mais leve que o outro lado. É só isso que ela faz. Dispomos de uma balança de 2 pratos e mostre como é possível descobrir a moeda falsa usando apenas 3 pesagens. Então, está aqui as 3 moedas, uma delas é falsa, a gente não sabe qual é. Bom, repara, pessoal, que se eu colocar metade, metade, não vai me indicar muita coisa. Eu sei que a moeda falsa vai estar de um lado, e aí eu sei que isso vai criar um desequilíbrio, talvez para cima, talvez para baixo, mas como eu não sei se ela é mais pesada ou mais leve, eu não sei se o lado que está com a moeda falsa vai ser para cima ou para baixo. E aí eu tenho um grande fator complicador, né?
Porque se eu não sei para onde que está essas moedas, se essa moeda ela é mais pesada ou mais leve, isso não me indica muita coisa. Eu sugeriria o seguinte, eu faria a seguinte sugestão. Eu separaria as moedas em 3 grupos de 2. Então, vamos separar essas moedas em 3 grupos de 2, A, B e C. E eu vou colocar 2 grupos em cima da balança. Pode acontecer, pessoal, de eu colocar só o grupo A e B e todas serem verdadeiras. O que vai acontecer nesse caso, pessoal? Se todas forem verdadeiras, o que a balança vai marcar? Ela vai ficar equilibrada. E aí eu sei, pessoal, que todas essas moedas têm o mesmo peso. Então são todas verdadeiras. Então eu sei que do grupo A e do grupo B são todas verdadeiras. Ok? E aí, pessoal, eu sei que no outro grupo, no grupo C, eu vou ter uma que é falsa e uma que é verdadeira. Porque se essas 4 são verdadeiras, das outras duas, uma sobrou que é falsa e a outra sobrou que é verdadeira. E aí, o que eu posso fazer, gente? Eu vou precisar descobrir qual é falsa e qual é verdadeira dessas duas. Adianta eu colocar as duas na balança? Eu sei que elas vão marcar uma diferença de peso. Mas, de novo, eu não sei quem é mais pesado e quem é mais leve. Então, não adianta colocar as duas. Porém, eu posso pegar uma das duas, do grupo C, qualquer uma delas, e eu coloco na balança. Imagina que eu peguei essa daqui. E aí eu coloco na balança. Eu pego qualquer uma do grupo A e ponho na balança, porque eu sei que do grupo A é verdadeira. Se não der diferença de peso, como eu coloquei essa daqui não vai dar, eu sei que ela é verdadeira. Agora, se der diferença de peso, eu sei que a que eu acabei de colocar é falsa. Eu não sei se vocês repararam, pessoal, eu usei 2 pesagens, não usei nem 3 pesagens como o exercício quis, tá? Eu separei em 2, pesei uma vez, descobri que elas são todas verdadeiras, né? E aí eu coloquei uma do grupo verdadeiro com outra do outro grupo e eu descubro se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Repara que se eu descobrir que ela é verdadeira, a outra que ficou separada é falsa. Se eu descobrir que a que eu coloquei é falsa, obviamente a outra é verdadeira. Tá, mas espera aí, eu usei 2 pesagens, mas porque eu dei sorte? Porque eu coloquei de cara 4 moedas verdadeiras na balança. E se isso não tivesse acontecido? E se quando eu tivesse colocado aqui, eu coloquei o grupo A e o grupo C, por exemplo. Poderia ter colocado o grupo B e o grupo C também. Ficariam duas falsas, duas verdadeiras com uma falsa e uma verdadeira. Eu vou ver que vai dar desequilíbrio na balança, certo? Vai dar desequilíbrio na balança. Se deu desequilíbrio na balança, eu sei que a falsa é uma dessas 4. Então, o que eu faço, pessoal? Eu sei que as outras duas que sobraram, imagina que eu peguei do grupo A e do grupo C. Deu diferença de um dos 2 lados da balança, certo? Então, eu sei que as moedas do grupo B são todas verdadeiras. Eu sei que elas são verdadeiras. E aí, pessoal, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar... Então, já foi minha primeira pesagem. Já coloquei aqui. Então, agora eu vou pegar uma moeda do grupo B. Desculpa, eu vou pegar as 2 moedas do grupo B que eu sei que são verdadeiras. E eu vou escolher o grupo A ou o grupo C. Também tem 2 possibilidades aqui do que vai acontecer. E aí, imagina que eu peguei do grupo A. E as 2 são verdadeiras também. Bom, repara, essa é a minha segunda pesagem. Se eu descobrir que essas são verdadeiras, o que eu vou fazer? Aí eu vou precisar da terceira pesagem. Eu vou pegar uma moeda do grupo C e eu vou pesar com qualquer uma moeda do grupo A ou do grupo B. Já que eu descobri que o grupo A e o grupo B são todas verdadeiras, eu pego qualquer uma do grupo C. Que se der peso igual, eu sei que ela é verdadeira. Se der peso diferente, eu sei que ela é falsa. Tá, beleza. E se na segunda pesagem eu tivesse colocado aqui uma falsa, ao invés de ter colocado as 2 verdadeiras? Ao invés de eu fazer o processo que a gente estava comparando aqui do grupo 3 com uma de outro grupo, eu pego, ao invés de pegar do grupo de fora, né, para fazer a pesagem do grupo 3, eu pego desse mesmo grupo. Então eu vou pegar uma moeda que está no grupo B, que está de fora,
e vou colocar aqui que eu sei que ela é verdadeira, e eu vou pegar uma moeda desse grupo para pesar. Se der diferença, a moeda que eu estou pesando é falsa. Se não der diferença, a moeda que eu estou pesando é verdadeira. Repara, pessoal, que eu contemplei todas as possibilidades. No máximo, eu usei 3 pesagens para descobrir. Em uma das situações, eu cheguei a descobrir com 2 pesagens, tá bom? Então, só resumindo, então, separa em 3 grupos, ok? De 2 moedas cada. Escolhe 2 grupos. Então, separa em 3. Separa em 3 grupos, A, B, C. E aí eu tenho 2 possibilidades. Vou pesar 2 grupos. Talvez eu pese os 2 grupos verdadeiros, ou talvez pese um grupo verdadeiro e um grupo falso. Se eu pesar os 2 verdadeiros, aí eu pego a que estava reservada, que eu sei que é uma verdadeira e uma falsa, e eu escolho uma delas. Tá? Aí ou eu peso a verdadeira ou a falsa, vou descobrir isso depois, com qualquer uma que eu já sei que é verdadeira, ou seja, com qualquer uma que foi pesada. Se der igual, eu sei que essa é verdadeira e essa é falsa. Se der diferente, eu sei que essa daqui é falsa. Agora, se eu comecei com o grupo falso aqui, ao invés de eu pegar a separada, eu vou pegar aqui qualquer uma delas, né? Vou pegar aqui esse grupo, e eu vou pesar com alguém do grupo que está separado. O grupo que eu deixei reservado, o grupo que eu não usei, eu vou pegar essa primeira coluna. Se der igual, eu sei que é verdadeira. Se der diferente, eu sei que é falsa. E ainda tem a possibilidade de eu ter pego essas duas na hora de pesar, e aí eu comparo, né? Quando eu comparo com o grupo externo, vai dar tudo igual. Eu sei que as duas são verdadeiras, e aí eu sei que eu vou precisar de mais uma pesagem. Pegando as outras aqui que eu não tinha pego, para poder comparar com qualquer uma delas, e eu sei que quando é igual é verdadeira, e quando der diferente é falsa, tudo bem? Então, ó, eu posso usar uma, 2 pesagens, ou uma, 2, 3 pesagens, ok? São todas as possibilidades desse experimento da maneira como eu resolvi. Sejam criativos e resolvam lá os 2 que eu deixei para vocês envolvendo isso. E tem mais um exercício que é de uma outra coisa. Então, para finalizar, pessoal, vou fazer um último probleminha aqui, que também entra naquele mesmo ramo, tá? O pessoal do 7º ano talvez tenha um pouquinho mais de facilidade, o pessoal do 6º ano a gente vai usar um pouquinhozinho de equação, talvez dificulte um pouquinho. Mas é o seguinte, Etevaldo pensou em 5 números distintos e escreveu no quadro todos os 10 números que são a soma desses 5 números. Repare que os números são distintos, pessoal, de tal forma que eu vou ter o número A menor que o B, menor que o C, menor que o D, menor que o E. Já que eles são todos diferentes, eu chamei do A para E, do menor para o maior, tá bom? E ele fez as 10 somas, como assim? Os 10 números que são somas de dois desses 5 números, né? Repara que você vai ter aqui A mais B, A mais C, A mais D, A mais E. São 4 somas. Aí você vai ter B mais C, B mais D, B mais D. D mais E. B mais E. São 3 somas. Você vai ter C mais D, C mais E, 2 somas. E você vai ter D mais E, mais uma soma. No total aqui vai dar 7 com mais 2, 9 com mais 1, 10. São as 10 somas possíveis, tá bom? Beleza. Será que Ovosildo pode descobrir os números que Etevaldo pensou observando apenas os números escritos no quadro? E, pessoal, a resposta é sim, tá? Ele consegue descobrir que números são esses. Como? Repara, pessoal, que se ele somar todas as somas, né? Como eu falei para vocês, eu vou ter A mais B, eu vou ter A mais C, eu vou ter A mais D, A mais E. Eu vou ter B mais C, B mais D, B mais E. Eu vou ter C mais D, C mais E, e eu vou ter D mais E.
Repara, pessoal, que todas as letrinhas estão aparecendo quatro vezes. E repare que cada letra, elas significam o mesmo número. Ó, C, 2, com mais 2 aqui, 4. Ok? E tem um E aqui, mais um E aqui, mais um E aqui. O D tem um D aqui, um D aqui, um D aqui, um D aqui. Pode ver, todas elas apareceram 4 vezes. Ou seja, na verdade, essas 10 somas que ele deu, ele me deu a soma, né? Ele apenas com o número escrito no quadro, o número escrito no quadro são todos os 10 números que são a soma deles. Então, ele escreveu esses resultados aqui. Se você somar todos esses resultados, você vai ter 4 vezes, pessoal, cada um dos números. Você vai ter 4 vezes a soma de A mais B mais C mais D mais E. Já que eu estou somando cada um deles, e cada um deles aparece 4 vezes, o número escrito ele vai ser 4 vezes a soma deles. Repara também, pessoal, que esses dois são os dois menores e esses dois são os dois maiores. De tal forma que A mais B vai ser o menor número que ele vai escrever na lousa. E D mais E vai ser o maior número que ele vai escrever na lousa. Afinal, se a gente está em ordem crescente, A mais B são os dois menores, a soma deles vai ser a menor soma. D mais E são os maiores números, então vai ser a maior soma. Então, se você pegar, ele escreveu na lousa, né? A mais B, e ele escreveu na lousa D mais E, se você pegar esses dois, multiplicar por 4, tá? E subtrair da soma de todos, o que vai acontecer se você pegar 4 vezes A mais B mais o D mais E? Tá vendo que só não tem o C? Então, se ele subtrair da soma de todos os números 4 vezes o maior mais a menor soma, ele vai acabar achando, pessoal, 4 vezes o número C. Então, ele descobre qual o número C através disso, tá? Vamos dar um exemplo bem bobinho disso? 1, 2, 3, 4, 5. Repara que a menor soma é o 3, a maior soma é o 9, perdão. A soma de todos os números aqui vai dar 6, 12, 19, 15. Nada 19, eu estou meio louco hoje. 15. 15 vezes 4 dá 60, tá bom? Repara, pessoal, que se eu somar esses dois dá 12, 3 mais 6 dá 12, 12 vezes 4 dá 48. 60 menos 48 dá 12. E esse 12 ele é 4 vezes o número C. Como eu falei para vocês que ia sobrar 4 vezes o número C. Então o número C nessa conta tem que ser 3. Uau! Mágica. Tudo bem? Bom, legal, descobriu o número C. E daí? E os outros? É possível resolver? Vamos lá. E aí, pessoal, repara que as 3 maiores somas, né, além de eu ter a maior soma, que é o D mais E, eu vou ter também o C mais o E, e a terceira maior vai ser o C mais o D, ok? Então, a gente tem aqui, ó, E mais D mais E mais C. E agora, ao invés de somar, pessoal, o que acontece se... não, tudo bem. E se ao invés de eu somar, deixa eu pensar um pouquinho. Se ao invés de eu somar, eu subtrair pelo C mais D, né? Ou seja, fazer menos aqui. Repara que se eu subtrair C com C vai dar 0, D com D vai dar 0. Então vai sobrar 2Es. Então, se eu pegar os 3 maiores resultados e somar os 2 maiores e subtrair pelo terceiro, eu vou ter 2 vezes o número E. Vamos ver na prática o que significa isso no meu exemplo. Seria 5 mais 4 a maior soma, 5 mais 3 a segunda maior soma, e eu subtrairia por 4 mais 3. Né? Cortaria esse 3 com esse 3 daria 0, esse 4 com esse 4 daria 0, daria 10, que é 2 vezes o número E, que é 2 vezes o maior número, que é o 5. Tudo bem? Então, repare que, mais uma vez, o meu método dá certo.
só com os números das somas escritos na lousa, ok? Vamos lá, já achamos o C e já achamos o E. E aí, pessoal, repara que como eu já sei quem que é o E, eu observo qual é o maior número da lousa, né? O maior número que é a soma dos dois é o D mais E. Eu já sabendo o valor do E, eu sei o valor do D. Então, no meu exemplo, seria assim, a maior soma possível é o 9, que é 4 mais 5. Se eu já sei que um dos números é o 5, eu descubro, portanto, o outro é o 4. Então, com isso, eu também descubro o valor do D. E agora, pessoal, a gente pode fazer a mesma coisa para achar o A, como? Eu pego o segundo maior número, que vai ser o A mais C, eu já conheço o C, eu descubro o A. Como eu vou descobrir o A, eu faço a mesma coisa para descobrir o B. Ou ainda, pessoal, se você tiver na dúvida, né, se o B mais C, não tem dúvida, é isso. Você já conhece o C, você consegue descobrir o A. Poderia ter feito isso também aqui para o D, não teria grande problema não. Mas você também poderia ter pego os 3 menores, aqui também seria outra alternativa. Né, de somar esses daqui e subtrair por esse daqui, não, aí já não daria certo, é outra coisa. Então é através do C mesmo, pessoal. Então, ó, repara, no meu caso aqui, se eu pegasse o primeiro com o terceiro, que daria 4, eu já sei que o C vale 3, então eu sei que o A tem que valer 1. E aí eu pego a menor soma, que no meu caso é 2 mais 1, 3, e aí como eu já sei que o A é o 1, eu descobriria que o B é igual ao 2. Então, pessoal, só com a soma dos números eu saberia quais são esses números, tá ok? Utilizando lógica e muita organização. Lógico, tem esse exercício que é um pouquinho mais complicado, tem o exercício lá das caixas que também é um pouquinho mais complicado, mas tem aí alguns exercícios mais simplesinhos. Eu estou deixando para vocês 3 exercícios só hoje. Que são esses daqui. Está lá no formulário. Então, 2 problemas de moedas, igual que a gente fez, só tem que pensar um pouquinho. E um problema falando, mostre que é possível dispor os números de 1 a 16 na sequência, de modo que a soma dos dois números vizinhos seja sempre um quadrado perfeito. Então, vocês já sabem o que fazer. Pega todos os quadrados perfeitos de 2 algarismos e faz a árvore de possibilidades igual a gente fez. O problema 6 e 7, aí tem que pensar um pouquinho. Como dividir no meio, dividir em 3 grupos. Geralmente, dividir em 3 grupos a gente consegue ter as menores quantidades, mas pode ser que aí seja um pouquinho diferente. Repara que o problema 6 são dadas 4 moedas aparentemente iguais, sabe-se que uma delas é falsa, ou seja, tem um peso diferente das demais, não sabe se é mais leve ou mais pesado. Mostra que é possível descobrir qual é a falsa com apenas 2 pesagens em uma balança de 2 pratos. E a 7, você tem 9 moedas e sabe que uma delas é mais leve. Agora você sabe que ela é mais leve do que as demais. Essa é uma informação importante, tá, pessoal? Ou seja, para onde o prato ficar para cima, a gente sabe que vai estar a moeda falsa. Lembre disso. As outras 8 têm o mesmo peso. Determine a moeda mais leve com 2 pesagens em uma balança de 2 pratos. Bem legal esse daí, hein? Certo, pessoal? Manda ver. Faz os exercícios, vou estar no Hangout qualquer dúvida. Valeu, pessoal. Até mais.